Ouvintes da Rádio Planetário e Rádio Líder, estamos neste momento para mais uma pauta especial falando em agronegócio. Aqui comigo Sandro Durigon, produtor rural, para falar um pouquinho sobre a importância do pivô. Estamos passando por mais um período de estiagem. Esta semana, graças ao patrão velho lá de cima, tivemos uma chuva que chegou aqui na nossa região nesta segunda-feira, feriado. E hoje, terça-feira, permanece chovendo. Um alívio para o produtor que esperava essa chuva há mais de 15 dias. Mas nós vamos focar aqui a nossa entrevista sobre o uso do pivô, tecnologia nas nossas lavouras. Sandro aí que é produtor rural desde cedo, desde sempre, né, Sandro? Já está acostumado aí com essas problemáticas envolvendo o clima, a gente que vem de praticamente 4 estiagens, Laninha confirmado de novo, inclusive ontem recebemos a informação de meteorologistas de que pode acabar sendo encerrado muito antes da hora o fenômeno do Laninha, devido aí a condições climáticas que mudaram nas últimas 48 horas. Quer dizer, parece que temos notícias boas por aqui. Sandro, falar um pouco sobre o pivô. Vocês que utilizam o pivô nas plantações, e isso dá uma sobrevida para quem está produzindo. Como é que funciona o pivô para quem está nos acompanhando, que quer conhecer um pouco mais sobre essa tecnologia? Dá muito trabalho? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes. Realmente o pivô é um mecanismo de nós colocar umidade quando precisa, e os últimos anos teve bastante importância, né? Nós começamos com um pivô em 2018, numa área de 100 hectares, e depois desse 2018, todos os anos a gente tentou ao máximo implementar em novas áreas, né? Porque a tranquilidade, né, a segurança da produção é muito, muito importante. A gente tendo condições de botar umidade, um dos fatores que é necessário para a produção, a gente consegue manipular, consegue colocar. Então, e é o principal fator que vem acontecendo nos últimos anos. A gente tem tido, assim, todos os anos uma boa rentabilidade, né? Um bom ganho, né, de recurso através do pivô. A princípio, até hoje, só um ano, né, que foi há 2 anos atrás, que tivemos toda aquela chuva, que o pivô não fez diferença, né? Ficou desligado praticamente o verão inteiro. E a gente está trabalhando com a questão de milho, né? E após o milho a gente planta safrinha, soja, semente. Nosso foco é variedades para o Mato Grosso do Sul, e a gente vem com isso agregando, né, na nossa atividade como produtor e multiplicador de semente também, né? Com os pivôs. Foi um ganho significativo, né, nesse período, de 2018 até hoje. A gente continua ainda colocando, implementando em áreas possíveis, né, porque o pivô é muito simples, ele tem que ter água, né, e de preferência energia elétrica, né. Hoje os pivôs tocados a óleo diesel, eles ficam bastante caros, oneroso para o produtor. Então, quem tem água, né, possibilidade de colocar pivôs, nós temos pivôs de 8 hectares, 18 hectares, 20, 30, o maior pivô que a gente tem é de 50 hectares. Uhum. E a gente vê que, claro, que é um investimento alto, mas com o longo do tempo, né, nesses últimos anos aí, ela consegue pagar o investimento, que não é barato. Uhum. Né? E também o serviço é mais que dobrado, né? Porque nesses momentos de falta de umidade, a gente tem que se dedicar. Problemas que nem tudo que existe, né? Um carro, caminhão, o que for, com o tempo eles vão começando a apresentar problemas. E isso é normal. E de manutenção. Manutenção, né? Tem várias. É um mecanismo bastante minucioso, né, para funcionar tudo direitinho. Então dá bastante ocupação, bastante correria. Inclusive essa nossa reportagem a gente iria fazer semana retrasada, vocês tiveram um problema com os pivôs também.
A gente acabou não podendo tirar tempo para isso, porque esse ano eles resolveram de incomodar um pouco além do normal, né? Que é uma coisa, é que nem fundir um motor de uma coletadeira. Nós esse ano fundimos o motor de um bombeamento, né? Queimou um motor e a gente precisou daí correr atrás, né? Resolver o mais rápido possível. A gente esse motor estava molhando 120 hectares de milho que ele estava no pendão, né? Milho verde, não podia faltar. Previsão, como aconteceu, só choveu essa semana, ele já passou de milho verde, né? Então se a gente não tivesse corrido atrás, não tivesse resolvido, teria uma grande perda, né, nessa área que não tivesse molhado. A gente vê hoje, se tu tirar uma foto com drone, exatamente onde passa o pivô e onde não passa, né? Onde não passa, ele teve uma quebra muito significativa. Então, realmente, ele é para essas situações, né? Então, nesses dias, a gente tem que dispor de todo o tempo possível para ele não parar. Depende 100% do pivô numa situação de estiagem como a gente está vendo. Infelizmente, o ano passado, na nossa área, eu nunca tinha visto um ano tão ruim, né, principalmente para a soja, né, soja sequeiro, onde que não tem pivô. Eu nunca tinha visto um ano tão ruim. A gente ficou na nossa região aqui sem chuva praticamente. A gente plantou no milho até novembro, choveu mais ou menos, até não teve uma quebra tão grande no milho sequeiro ano passado. Mas no soja sequeiro foi o pior ano para nós da história. Em contrapartida, né, onde que tem os pivôs, onde que a gente conseguiu molhar, foi uma excelente produção, tanto de milho como de soja safrinha. A condição de clima para o soja safrinha foi ímpar. O ano passado foi a melhor condição de clima, a única coisa que faltava era umidade, e isso a gente conseguiu colocar. Então a gente fez o ciclo da soja, da safrinha, né, plantada em janeiro, até o final dele a base de pivô. E tivemos assim, uma rentabilidade na safrinha fantástica, foi muito boa. Vocês começaram a implementar os pivôs em 2018. Como é que nasceu essa... A gente sabe que é, obviamente, pela questão da necessidade de ter uma umidade maior no solo, mas qual foi o pontapé que fez com que vocês começassem a buscar essa tecnologia para o campo? A principal foi a semente, né? Como a gente já vinha multiplicando semente, temos a nossa inscrição no Ministério da Agricultura desde 2006, eu sou credenciado no MAPA, então a gente sempre produziu semente de trigo, de soja, né? E a gente viu que chegava na hora de colher, não tinha aquela produção esperada. Então a gente começou a buscar alternativas. E a gente, assim, vamos dizer assim, conversas com quem tinha, né? E quem fazia esses projetos, né? Várias vezes já tinham me falado, até a gente, quando falava de lavoura, semente, mas tem que botar pivô, né? Isso já vem de tempo. Mas a gente sempre é um investimento alto, né? Então até tu não conhecer, não saber como funciona, tu tem sempre um receio, né? E a gente, quando botou o primeiro pivô, que fez o primeiro projeto, aí o primeiro ano deu tudo que é tipo de atrapalho. Até a gente plantou milho, e antes de estar concluído o pivô, de estar montado ele, deu uma chuva de 200 e poucos milímetros. Deu uma erosão em praticamente toda a área que a gente tinha implementado os pivôs. Aí nasceu mal, foi bem no plantio, né? Nasceu mal e tudo, daí ficou pronto o pivô, molhamos. Foi um ano também de pouca umidade, faltou umidade. Conseguimos molhar, conseguimos uma boa rentabilidade naquele ano, mesmo com o problema de germinação no plantio. Então a gente viu, bom, mesmo num ano que o clima não corre tão bem, o pivô deu resultado. Então a gente já correu atrás, começar a fazer projetos, levantamento, aonde que a gente conseguiria colocar, e a gente foi colocando, né, e implementando. E a gente tem até hoje, sabe? O que a gente tem de sobra, a gente está reinvestindo
nos pivôs, né? Nos pivôs. Essa parte aí a gente tem focado bastante, né? Começaram com o pivô a óleo diesel, ou já no elétrico? Não, nós já começamos com um pivô elétrico, né? Motor elétrico. Foi esse motor que deu problema esse ano, né? Sim, sim. Um bombeamento com um motor de 200 CV, ele pesa mais de 1.000 quilos para tu movimentar e tudo. Não é fácil, não foi fácil. Não foi fácil. Mas, enfim, a gente vê que, né, o resultado aparece. Tu pegar uma rentabilidade do ano passado, onde que fora do pivô a gente fechou média 39 sacos por hectare, e dentro do pivô uma produção de mais de 200 de milho e mais de 60 de soja na safrinha, ela corresponde a mais do que 2 anos, né? Sim, bem sim. mais do que 2 anos. Então, isso que faz a gente lutar e querer colocar e fazer os projetos e trabalhar para isso, né? No momento que está colocado o pivô, é só manutenção. A manutenção, claro, dá manutenção, dá os atrapalhos, normal, né? Mas tu tem lá o resultado. Hoje, se tu for dar uma olhada no nosso milho ali, tu vai ver. É sensível a diferença, né? Aonde que molhou e aonde não molhou, né? E até interessante, eu sempre gosto de falar que a gente comunica aqui para pessoas que são experts já nessa área, como você, ou seja, já tem uma bagagem muito grande, mas também tem pessoas que nos ouvem que não conhecem o pivô ainda, né? Até interessante, por exemplo, você vem de Cruz Alta ao município de Espumoso, você pega toda aquela área agrícola, consegue ver todas aquelas plantações, o pivô é justamente, parece aquele minhocão que o pessoal fala, que fica ali projetado sobre algumas rodas e molha. Não é só um regador, né? Porque se fosse assim seria muito fácil. Mas para quem está nos ouvindo nesse momento, como é que funciona o pivô? Basicamente é vamos dizer assim, uma grande mangueira sobre uma estrutura com rodas. Como é que aquilo se movimenta? Porque a gente que é leigo nesse assunto, a gente vê até a marca que ele deixa, né, onde ele vai passando. Como é que isso é movimentado? É feito de forma manual ou ele já é automatizado? Hoje praticamente todas as empresas são todo automatizado, né? A gente controla ele pelo celular, né? Onde tu tiver. No aplicativo. No aplicativo mesmo, né? E tu consegue fazer toda a regulagem dele, né? Quanto tu quer botar quantos milímetros quer botar de água, tu quer movimentar ele sem água, né? Tudo tu faz na tua palma da tua mão, bem acessível, né? Como todas as plataformas. Utiliza, né? Ali como se fosse um GPS. Ele tem um GPS, todo pivô tem um GPS para dar a questão dos graus, né? Todos os pivôs, ele pode ser feito uma programação de molhar um lugar mais, outro menos, né? Ir até um lugar e parar, isso tudo automático, né? Então ele tem várias opções que facilita a vida, né? É mesmo quando dá algum problema que a gente tem que correr atrás, mas a questão do funcionamento, ele é tudo eletrônico, né? Tudo controlado por GPS, né? Pela luz, pela internet. Abrir aqui para a gente mostrar para quem está nos assistindo como é que, não sei se tu tem esse aplicativo aqui, para quem está nos ouvindo, obviamente pela rádio não vai conseguir enxergar agora, mas a gente também está com essa reportagem aqui pelas nossas mídias digitais, e é muito interessante porque a tecnologia ela mudou tudo, né? A gente consegue observar que a gente começa a pensar hoje como é que deveria ser antigamente. Você pegou essa fase, claro, de não haver o pivô, ou seja, a preocupação do homem do campo de não saber o que fazer quando não tinha chuva. A gente fica uma ansiedade muito grande, né? Eu nasci aí no interior, né? A gente acompanha o pai aí a vida inteira, e é onde que a gente aprendeu a trabalhar e de onde a gente tira o sustento. E a gente sempre sofreu. Eu lembro desde pequenininho, né? O pai lá preocupado, aquele soja murcho na frente de casa, né? A gente rezando lá, tá vindo uma chuva, né? E isso sempre foi... Era uma realidade. Era uma realidade e vai continuar sendo. O clima é o mesmo há muitos anos. Essas estiagens na nossa região aqui, elas são corriqueiras. Não adianta a gente se iludir, ter uns anos bons, deu uns anos bons, vai dar anos bons, isso não tem dúvida nenhuma. Eu acredito, que nem você falou, agora em diante é para diminuir essa laninha, né? E a gente ainda vai ter uma boa produção de soja, eu tenho confiança nisso, mesmo
Nós mesmos não terminamos de plantar ainda a soja, porque secou, fora do pivô a gente não quis arriscar. Sim. Então, mas a gente tá em tempo ainda de plantar. A gente viu que o ano passado, plantado em janeiro, e teve uma boa rentabilidade. Então, é aquela coisa, a gente vinha sempre com aquela necessidade de ver a chuva cair, né, para o soja né, conseguir sobreviver, e a gente veio a adotar, né, o pivô. O pivô é muito simples, né, que nós hoje, a gente tem 14 pivôs, e tu controla tudo para aqui, tu busca o pivô lá do contestado, clica em cima, vai abrir toda a regulagem dele. Posso só mostrar aqui para a câmera? Pode. Olha que interessante, esse giro aqui é onde o pivô trabalha, né? Onde ele trabalha. Tem o central dele e ele vai fazendo a volta. Vou mostrar aqui para quem está nos assistindo também em vídeo, como é interessante, né? Tem um mapa aqui do GPS, o círculo com o centro onde o pivô fica centralizado, vai fazendo esse giro de 360 graus. E aqui é bem interessante, né? Porque ele te dá todas as informações. Todas as informações. Ou seja, tu tem... isso aí é uma coisa que há anos atrás seria impensável para isso. E tu onde tiver, pode estar em outro país, né? Sim. O teu acesso, tu tendo acesso à internet, tu tá controlando ele. Esse pivô que tu acabou de mostrar, ele está em movimento nesse momento. Não, esse está parado. Se tu quisesse botar ele funcionar agora... Tu clica aqui em avanço, né? Seco, porque agora está molhado, né? E aqui aplicar, né? Ele começa a movimentar. Ele já vai movimentar, né? Ele já... Interessante. E como é que vocês fazem para captar a água? Já tá. Deixa eu mostrar aqui para. Olha que interessante. Nesse momento lá, ele já começou a se movimentar. Deixa eu mostrar aqui na câmera, né? Ele começa a se movimentar. Dá o lado que ele está indo, né? Consegue observar até a direção que ele está funcionando. E como é que fazem para captar essa água? Em momentos de seca, vocês têm que construir um poço, um reservatório? Como é que vocês fazem isso? Nós hoje temos pivôs que acessa ao rio, né? Água do rio, direto, com bomba submersa, e a maioria são de represa mesmo. Olha, né? A gente tem açudes para armazenar água, né? Para usar nesses momentos. E é até interessante, porque antes que alguém fale assim, mas é muito fácil, o produtor botou lá o pivô, agora tá com a vida ganha, mas existe toda uma legislação em cima também, né? Inclusive a gente acompanhou agora fim de semana a patrulha ambiental em cima disso, quer dizer, tem o produtor ele tem que andar 100% em cima de uma linha que não dá para ir para lugar nenhum, né? A gente tem a legislação, né, que regra, né, o que a gente pode fazer, o que não pode, né, e a gente tem que buscar essas licenças, né, normal. Tu vai pegar para 1 hectare ou para 100 hectares, a licença é praticamente a mesma, né, e fazer as reservas de água, né, porque sem água... Não vai funcionar. A gente vê, assim, colegas que têm pivôs que quando aperta mesmo, que nem apertou ano passado, acaba terminando a água. E terminou a água... O pivô parou. Não tem o que fazer. Então a gente tem que se preocupar com isso. Sim. A água é primeiro lugar. Sim. Se tu tem acesso à água, né, se tu consegue armazenar água na tua propriedade, ou tu tem um rio que tu, né, consegue buscar água no rio, tem que o primeiro levantamento do projeto é a questão da água. Depois é a luz e a parte onde tu vai estrutural, né? E a parte estrutural, vamos dizer, é uma parte do custo. Para nós acessar a água tem um custo, seja de rio ou seja de represa. Tem que construir a represa, o investimento na represa. Tudo isso, né, tá dentro para tu depois ter o retorno com o pivô, né? Depois vai tudo para a ponta do lápis ali, né? Tudo na ponta do lápis. E ultimamente o custo dos pivôs centrais estão muito altos. Se tornou uma tendência, uma procura muito grande. A nossa região vem sofrendo ano após ano, né, com esses problemas de estiagem, né? Então a procura é muito grande. A gente vê assim, para tu conseguir efetivar um projeto, não é fácil. Tu tem que começar sempre um ano antes, né? Então, começa um ano antes, já, né, com o projeto, com o levantamento, depois com o orçamento, com encaminhamento aos bancos para o financiamento,
a maioria dos nossos investimentos de pivô são financiados, né? Qual que é o maior pivô que vocês têm hoje? De 50 hectares. 50 hectares. Quanto que se gasta assim para fazer ele estar funcionando hoje? Claro, uma média, porque tudo varia, mas o investimento é bastante alto para conseguir fazer funcionar. Os primeiros pivôs que a gente instalou, o custo era 8, 9 mil por hectares, né? 8, 9 mil por hectares. Hoje, 40 mil, olha aí. 35 mil, 50 mil, tu tem que fazer tu tem que fazer uma represa, então já está bem acima do que estava lá em 2018, né? Sim, sim. É bem preocupante até porque hoje a nossa atividade ela está tendo pouca rentabilidade, sim, né? Sim. Preços do soja, do milho, do trigo baixo, né? E os nossos custos sempre aumentando. Então, a preocupação é bem grande. Até eu conversava com um produtor outro dia, ele disse, Fernando, é mais fácil hoje tu pegar e arrendar tuas terras e ter um lucro no fim do mês daquilo ali, do que tu investir e plantar, porque descascar esse abacaxi diz que é complicado. Hoje o nosso custo de manutenção de maquinário, né, é muito grande. Óleo diesel, a parte de mão de obra, precisar na oficina fazer qualquer reparo é caro. Sim. É proporcional como veio subindo a tempo. E como a gente já teve o soja a R$200 e hoje está a 125, tu imagina, quando estava 200 nós tínhamos um custo X. E esse custo aumentou. E a nossa receita, que é o mesmo ainda, que é o soja, que é o milho, que é o trigo, baixou quase a metade. Então, essa diferença aí, né, tá nos judiando. Não tá fácil. Não é fácil ser produtor hoje. Hoje, aquilo que tu falou, a gente tá assim, num baixo, né? Porque sempre foi, a agricultura sempre teve os altos e os baixos. A gente acredita que isso tende a melhorar. Mas hoje está numa situação bastante delicada. E o estado do Rio Grande do Sul, que ele é um estado aos extremos, né? Em setembro de 2023, a gente tem um ciclone extratropical que destruiu muitas plantações, quando não é isso, é granizo. Ano passado, fim de abril, início de maio, a gente viu a mesma coisa, acompanhando a própria situação que despumou várias áreas completamente alagadas, que levaram dias para o solo conseguir enxugar toda aquela umidade, e entra a questão também de fungos e tudo mais, porque muita umidade com muito calor, quer dizer, como diz, ser produtor rural um desafio nos dias de hoje. É um grande desafio, né? Hoje nós estamos numa etapa aí que vai ficar na história. Exato. Vai ficar na história. Eu acho que não lembro, né, de ter passado uma situação com tão pouca rentabilidade, né? Mesmo em condições de produção, a gente não tem rentabilidade. Nós saímos de uma lavoura de trigo agora, terminamos de colher faz poucos dias, uma boa até produção, mas sem rentabilidade. Sim. Custo de insumos de 45 sacos por hectare. Então, produzimos bem, produzimos 50 e poucos sacos por hectare, mas não sobrou nada. Exato. Porque além do custo de insumos, tem todo o outro custo, né? Custo quando fixo. Não acabam ficando no vermelho. Esse ano o trigo ficou no vermelho, não teve... Eu não vi assim ninguém falar que teve uma boa rentabilidade com o trigo, que rentabilizou, né, a lavoura de inverno com o trigo. Mas é assim, tem os altos, tem os baixos, e a gente tem que se adaptar, tem que estar nesse meio aí buscando, né, um equilíbrio. Exatamente, exatamente. Tá certo, tá aqui então a nossa entrevista de hoje com o Sandro Durigon, falando um pouquinho mais sobre a tecnologia do pivô. E Sandro, para quem está nos acompanhando, as considerações finais e um recado que você deixa para aquele produtor que está pensando neste momento em investir no pivô. Olha, tem que ter cautela, né? O momento é de cautela, não posso dizer outra coisa, né? Porque a gente é a realidade. Busque, né, informações, busque, né, as empresas que vendem esses produtos, né, esses pivôs, busquem se informar, busquem fazer o projeto, o levantamento, tudo, né, antes de fazer qualquer decisão. É um momento de bastante estudo, né, para realizar.
E nós lá, como empresa também, a gente todo ano faz um dia de campo e todos os anos a gente traz uma empresa, a empresa que nos ajuda aí, que a gente tem os pivôs dela, a gente traz elas também para fazer parte do nosso dia de campo. Ou seja, atualização. Né? Porque como a gente está vendo que a gente está tendo o resultado, a gente também quer proporcionar informações, né, para os nossos clientes, nossos amigos, nossos parceiros, né, agricultores, para eles também ter essas informações, para buscar informação, para ter acesso a esses dados, né? Eu acho que isso é muito importante, porque tu querer fazer, mas tu tem que saber se teu projeto ele é viável. Exato. Né? Porque se tu fizer um projeto e não ter água, por exemplo, não adianta, tu não vai ter êxito, né? Exatamente. Então, isso é uma coisa, uma preocupação que a gente tem que ter. E aquele sentimento, a gente sempre ouve aquela máxima de que o Brasil é o celeiro do mundo, né? Alimenta. Como é que é para vocês, assim, vocês passam por esse momento tão difícil para produzir, acompanham desde a sementinha, a produção, ao momento da colheita, como é que é aquele sentimento de saber que aqui, das terras de vocês, o alimento para em outros países, quer dizer, pessoas do outro lado do mundo que se alimentam com o que vocês produzem aqui? É um desafio, é um orgulho, né? A gente ser produtor rural, isso, né, tá no sangue, não tem dúvida. E é uma realização, né? Tu saber, tu vai lá, bota a semente, vê germinar, né? A gente cuidar, ver aquilo crescer, e depois ir lá colher os frutos, né? É muito bom, é muito prazeroso. Tá sendo difícil? Tá. Mas não deixou de ser prazeroso, não deixou de ter é essencial. Exato. Né? Alimento é essencial. A gente está fazendo também a nossa parte social de produzir alimentos. Né? Exato. Isso aí é uma coisa que é um dom, a gente tem, né, isso, a gente vê, né, nossos colegas aí, produtores, o que é da nossa parte a gente consegue fazer bem feito. O que acontece é essas intempéries, né? Nossa empresa é céu aberto. Tu viu o granizo, tu olhar aí os noticiários, o granizo em várias regiões, várias cidades, várias localidades. É seca, é tormenta, então é desafiador, né? Mas é prazeroso no final, né? Tu Exatamente. dá uma olhada na lavoura, ver aquele milho, né, bonito, né, bem verde, espiga grande, então é prazeroso, é muito Exatamente. bom. Sandro, novamente, muito obrigado por vir hoje aqui. A gente sabe da correria, já faz alguns dias que a gente ia tentando fazer essa reportagem, mas o clima não nos deixava, né? E hoje a gente conseguiu fechar, inclusive neste momento a gente grava essa reportagem aqui na terça-feira pela manhã, chovendo no nosso município, tivemos uma chuva maravilhosa no dia de ontem, hoje também, quer dizer, que venha mais chuva aí, que o clima favoreça a plantação de vocês e que vocês consigam continuar alimentando o mundo, porque eu acho que esse é o papel do produtor rural, né? É levar o alimento para a nossa mesa. Novamente, muito obrigado. Sempre que precisar, os microfones aqui da rádio estão abertos e a gente deseja para vocês muita sorte, muita prosperidade aí nessa plantação. Eu retorno para a nossa redação jornalística, está aqui a entrevista com o produtor rural, o Sandro Durigon, e a gente segue aqui com a nossa programação. O jornalista Fernando Cooper aos ouvintes da Rádio Planetário.